De volta com o programa Encontro Marcado. Nós estamos falando hoje da Quaresma, da Semana Santa. O nosso convidado de hoje é o Bispo diocesano de Barreiras, Dom Josafá Menezes. Bispo, é o seguinte, há um passado bem recente, a Semana Santa era uma semana que tinha muita referência. As pessoas não cortavam o cabelo, não cortavam a unha, não montavam a cavalo. Eu passei por isso, eu conheci isso. Não tirava leite. Meu pai muitas vezes não tirava o leite, na Semana Santa não tirava, por quê? Então, as pessoas se reverenciavam muito. Isso significa que hoje não tem mais isso? Significa que não é mais a mesma coisa? Na verdade, eu dizia, Modesto, que nesta Semana Santa nós celebramos, ou nós revivemos, esses últimos acontecimentos da vida de Jesus. A entrada de Jesus em Jerusalém, depois a Santa Ceia, não é? Depois a paixão, a cruz, depois a ressurreição de Jesus. São diversos acontecimentos importantes. Então, os cristãos param para poder viver isso, não fazem nada, ou deveriam não fazer nada, não é? Então, deixo toda a atividade, deixo de tirar leite, deixo de plantar, de colher, deixo de vender, deixo de consumir, de me embelezar. Eu agora quero viver com Cristo esses acontecimentos. Então, cada época deveria verdadeiramente se abster de certas atitudes, de certos atos, para poder viver esses acontecimentos, não é? Hoje, estamos numa época mais agitada, secular, muito mais corrida, a vida agitada. Perderam Exato. esses referenciais, não é? Então, portanto, hoje, inclusive, as pessoas não revivem esses acontecimentos, né? Eles são mais acontecimentos que acontecem nas igrejas. Antigamente, eu me lembro muito bem que nós não escutávamos a rádio, ou a rádio trazia músicas fúnebres, não é? Não tocava qualquer tipo de música, não é? Antigamente. Hoje é como se a cultura esquecesse que está vivendo um momento... É o reflexo também do mundo moderno, da agitação e da cobrança também. Certo, da cobrança. É claro que nós fazemos as cerimônias nas igrejas, não é? Então, a partir de Domingo de Ramos, essa bênção dos ramos, essa procissão de ramos que nós fazemos na igreja, depois o lava-pés, depois a paixão, a via sacra, e depois a vigília, não é? A celebração da luz, sábado santo, que recorda, não é? A comunidade que escuta a palavra de Deus naquela noite, repassa toda a sua história, a história de Deus, um Deus que criou o mundo, que fez as obras todas maravilhosas, e mandou os profetas, mandou seu Filho Jesus que pregou o Evangelho, que fez os milagres e depois foi rejeitado, depois foi condenado, morto, não é? E claro que Jesus não fica morto, ele ressuscita. Então são esses acontecimentos que nós trazemos para a memória dos cristãos. As celebrações todas recordam essas coisas, não é? São lidos os textos que se referem a essa última semana de Jesus. Um evento muito importante na Semana Santa, principalmente na Semana Santa, é o jejum. Fala um pouquinho do significado e o que representa o jejum para o católico. Precisamente, não é? Como eu já me referi a essa
ação, não é? O jejum significa que nós, então, mortificamos o nosso corpo, nos abstemos dos alimentos ou até suspendemos os alimentos para que nós possamos nos dedicar ao Espírito, nos dedicar ao que nós estamos celebrando, não é? O jejum significa que nós, no fundo, nós precisamos de Deus, precisamos de Sua palavra. São Paulo diz, não é? Não só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que vem da boca de Deus, não é? Então, não só de matéria, não só de bens, mas no fundo, nós precisamos de Deus, do seu amor. Então, nesses dias, para nos concentrar mais, então suspendemos os alimentos, os alimentos trazem um prazer, não é? Quando a gente come, a gente sente um prazer muito grande. Nós ingerimos os alimentos sem os quais nós não podemos viver fisicamente. O jejum quer dizer isso, que na verdade nós gostamos de churrasco, nós gostamos das coisas alimentícias, das bebidas e tudo mais, mas nós precisamos de algo que encha nosso espírito, não só o nosso estômago. A abstinência da carne vermelha na Semana Santa, qual a razão? A carne é um dos alimentos mais saborosos, não é? A carne, ela é muito gostosa, não é? E se nós nos alimentamos de uma coisa muito gostosa, nós ficamos satisfeitos, digamos, materialmente, e podemos esquecer do espírito, não é? Pensamos, por exemplo, que a carne pode aparecer como uma coisa essencial da nossa vida. Os alimentos mais leves, não é, como o peixe, eles não enchem muito o nosso estômago, e estando mais leves, nós podemos nos dedicar, refletir melhor. Quando a gente come a morrer, a gente só tem vontade de dormir, não é? Mas quando nós estamos com a barriga vazia, nós pensamos mais. Qual o significado da liturgia na sexta-feira da Paixão? Pois é. Então, quando nós vamos às celebrações, nós nos aproximamos, portanto, dos textos bíblicos, do clima, não é? Nos aproximamos dos símbolos, não é? Aquelas celebrações, elas reproduzem plasticamente, visivelmente, esses acontecimentos, né? A igreja está, por exemplo, Sábado Santo, a igreja está despida, não é? Melhor ainda, Sexta-feira Santa, a igreja está despida, o padre cai num certo momento, se ajoelha, nós beijamos a cruz, não é? Então nós beijamos o Senhor morto, nós fazemos a procissão do Senhor morto, não é? Nós recordamos Verônica, recordamos as mulheres, Maria, o encontro, tem a procissão do encontro. Essas liturgias, elas nos ajudam a viver esses acontecimentos, por isso, né, que nós convidamos a todos, programamos essas liturgias, não é? Essas vias sacras, porque elas materializam para nós esses acontecimentos que estão sendo celebrados. Jesus já
sofreu por nós. Mas se prega muito a penitência. O porquê da penitência na Semana Santa? É precisamente porque a penitência, ela verdadeiramente aguça o nosso espírito, não é? Ela traz uma mortificação para nós e nós precisamos, portanto, de um clima mais reflexivo, não é? Na carência, a Bíblia diz que uma pessoa reflete mais quando está num sepultamento do que quando está numa festa. É um momento que você para refletir, pensar no eu. Exatamente. Então, isso às vezes nós não nos damos conta, não é? Quando acontece uma situação dura, a gente reflete mais. Então, essa realidade que a penitência quer trazer para nós, produzir um estado de vida de carência que faça com que nós possamos refletir mais sobre nós mesmos e possamos entrar no mundo de Jesus, nos seus acontecimentos, nas suas palavras, nos seus atos. Estamos falando hoje com o bispo diocesano de Barreiras, Dom Josafá Menezes, falando sobre a Semana Santa, a importância da Semana Santa e também da Quaresma. Nós vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.